O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que o engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. Lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema desta semana é Gênero e Cidade. A primeira aula foi preparada pela ex-ministra das Cidades, Inês Magalhães. Olá, meu nome é Inês Magalhães, eu sou socióloga, tenho aí uma larga história no serviço público no nível municipal, estadual e nacional. Fui secretária de habitação nos governos Lula e Dilma, sou consultora de agências internacionais hoje na área da habitação e desenvolvimento urbano. Eu fiquei muito feliz em receber o convite aqui do Elas por Elas para falar sobre um tema Mulheres e Cidades, que é um tema que ela fazendo mais um quadro geral de alguns conceitos importantes, né? Como é que o tema do mulheres, né, pode ser focado quando a gente trata da luta pelo direito às cidades, né? A segunda aula vai ser da Daniela Klintovski, que vai tratar dos temas de planejamento territorial, de planejamento urbano. A terceira aula vai ser da Ana Carolina, que vai tratar mais do tema da mobilidade urbana como um serviço fundamental na qualidade de vida urbana, né, na qualidade de vida nas cidades. A quarta aula vai ser da Graça Xavier, que é do movimento de moradia, e vai tratar de um aspecto importante que é a participação das mulheres nas lutas e nos movimentos sociais. Então, a primeira coisa que é importante que a gente fale, né, que o tema, né, do urbanismo feminista foi foi tratado inicialmente mais quando se fala do planejamento urbano da Europa e dos Estados Unidos, né? Nasce lá. Quando você trata da América Latina, né, a nossa literatura é muito fincada nos temas das desigualdades territoriais, das desigualdades das socioespaciais. Então, só mais recentemente é que a academia incorpora o tema das mulheres, do feminismo, como uma agenda importante para
pensar as cidades, né? Como o recorte de gênero é uma categoria fundamental para pensar as cidades e para pensar o direito às cidades, né? Um outro conceito também importante que vem aí no final dos anos 80, né, que, digamos, fecham um conceito importante trazido pelo movimento feminista negro, é o conceito de interseccionalidade, né, que foi aí trazido pela Kimberly Crenshaw, que é uma advogada, e que trata fundamentalmente de dizer o seguinte: olha, você, quando fala de gênero, também tem que falar de outros recortes, como a questão da classe social, a questão de onde essa pessoa vive, enfim, não se pode fazer uma análise sem que você considere digamos, a interferência, a intersecção das diferentes identidades sociais e as diferentes questões que o tema do gênero tem implicado, né? Muito diferente você ser uma mulher branca vivendo nos Jardins aqui em São Paulo, do que ser uma mulher negra morando na periferia. Então, além do recorte de gênero, o recorte de classe social e da localização são recortes fundamentais. Então, para a gente falar um pouco, né, de como o tema de gênero deve ser incorporado na construção de uma luta emancipatória e na construção digamos, da mobilização das mulheres para o direito à cidade, eu vou usar aqui muito uma organização feita pela Ana Falú, que é uma professora da Universidade de Córdoba, aí, membro do centro da CEPAL, Observatório da CEPAL sobre Gênero, que coloca, a partir das categorias da Plataforma Global do Direito às Cidades, que a gente tem que estabelecer isso em 3 dimensões, quando a gente vai fazer a dimensão direito à cidade e mulheres, né? Uma dimensão da gestão pública, uma dimensão da gestão política, né? Então, o tema da participação política das mulheres, da governança local, dos mecanismos, dos planos que promovem a igualdade, uma dimensão material, né, que é como o meio urbano é construído, a cidade material, né, a questão do transporte, da acessibilidade, dos equipamentos sociais, dos espaços urbanos, que é uma dimensão que a gente vai tratar um pouco mais. E a dimensão simbólica, né, que é a igualdade de oportunidades, o tema das violências, o tema da igualdade dos ganhos do salário, né, a divisão social do trabalho, né, com a paridade disso, né. A dimensão simbólica, a gente vai ter outros elas por elas contratadas da mulher no mundo do trabalho, da luta sindical, né. Então, nós vamos ficar muito mais atentas, vamos nos ater mais à questão da dimensão material. E essas dimensões, né, também têm uma escala de abordagem, né? É importante, quando a gente vai introduzir o tema de gênero, que a gente tenha uma abordagem que considere o território do corpo, o primeiro território que a gente incide, então o direito de decidir sobre o corpo, os temas da agenda LGBTIQA+, né? O território da casa, né? Seja essa moradia individual ou coletiva, né? A casa
como um espaço importante de proteção, né? O território do bairro, né, que retoma coisas, né, da Jane Joplin dos anos 60, né, quer dizer, a questão da apropriação do bairro, né, como se você tem espaços urbanos vazios, significa uma baixa coesão social, quer dizer, quanto mais o tema do medo assume a mente das pessoas, mais você precisa de espaços públicos onde essas pessoas se sintam seguras, né? Quase como é vazio porque as pessoas se sentem inseguras e elas se sentem inseguras porque é vazio. Então, quebrar digamos, esse ciclo, né, com a promoção de espaços públicos de qualidade. E o território da cidade, digamos, e metropolitano, né? Cada uma dessas escalas, quando a gente vai tratar da inserção de gênero, tem que incorporar as questões de interdependência, né? A cidade organizada sobre um olhar feminino, sobre um olhar da infância, ela é mais inclusiva, né? Você consegue, com isso, espaços que podem ser apropriados pelo conjunto da sociedade, né? Portanto, né, quando a gente fala de construir um olhar do direito à cidade a partir de um olhar de gênero, a gente está dizendo que a gente deve estabelecer na vida cotidiana a vida cotidiana como o centro dessas políticas, né? Na elaboração das políticas públicas que possam ter no seu centro os temas onde é que estão as mulheres, né? É importante a gente trazer para as nossas pesquisas, para a nossa atuação no nível municipal, um conhecimento mais detalhado sobre onde estão e quem são essas mulheres, né? É importante a gente, a Carol vai falar isso na mobilidade, né? O tema da informação com recorte de gênero ainda é pequeno, né? Você não tem todas as pesquisas, todos os dados que nós precisamos para a elaboração de políticas públicas mais aderente à questão de gênero com este recorte, né? Então, isto é uma agenda importante. A outra agenda importante é o planejamento dos serviços, né? Pensando na proximidade, né? As mulheres ainda têm sobre o seu tempo, né? Um tempo enorme gasto na economia do cuidado, né? Nós, em geral, são as mulheres que assumem o trabalho doméstico, né? Dedicam a maior parte do seu tempo ao trabalho doméstico em relação ao tempo dedicado a homens, a agenda do médico, da creche, do cuidados com os mais idosos. Então, pensar uma cidade onde esses serviços estejam organizados de modo a estar mais próximo de alguma maneira, ter um olhar que contemple as necessidades das mulheres. Essa é uma fala um pouco problemática, né? Porque se nós estamos falando de uma briga, de uma luta emancipatória, né? Se essa preocupação com
o mundo do cuidado não seria um paradoxo. Na verdade, ela é ela é uma condição, ela é digamos, uma condição importante para que, inclusive, a luta emancipatória se dê com maior vigor e brevidade, né? Quer dizer, nós temos aí um desequilíbrio, digamos, enorme no tempo gasto por homens e mulheres no que seria na chamada reprodução da vida, né, nos trabalhos domésticos, no trabalho de cuidados, né. Uma outra dimensão transversal aí para um urbanismo feminista seria o tema das escalas de mobilidade, da melhoria da possibilidade e das alternativas de mobilidade que as mulheres poderiam ter em termos da organização do sistema de transporte, de calçadas seguras, bem iluminadas, de espaço onde se movimentar seja uma experiência que não seja permeado pelo medo, que é o que normalmente permeia aí a vida das mulheres que têm que andar em espaços pouco iluminados e seguros. Uma outra dimensão, a questão dos espaços públicos, né? Um pouco como desdobramento, né? De ter equipamentos que assegurem banheiros públicos e que assegurem aí a possibilidade de uso desses espaços por crianças, pelas mulheres, por idosos, né? E os temas dos instrumentos, quer dizer, é necessário que a gente pense uma cidade, né, que essa dimensão transversal, né, intersetorial, incorpore ferramentas de planejamento que incluam, né, um recorte de gênero, né, que incluam no próprio olhar do orçamento, por exemplo, essa dimensão, né? É uma preocupação que a gente deve ter na elaboração das políticas públicas, né? Um último ponto que eu queria aqui ressaltar é que nós temos aí no Brasil um desafio importante, né? Quer dizer, ainda o tema de gênero, né, é pouco incorporado na elaboração, né, a academia tem feito um esforço importante, né, mas o tema de gênero ainda é pouco incorporado na agenda dos partidos políticos e na agenda da elaboração de políticas públicas urbanas, né? Falando muito aí da experiência que é viver numa cidade que é diferente, a vida da cidade é diferente para homens e mulheres, a experiência, né, do direito à cidade, que incorpora a divisão social do trabalho, limita a vida das mulheres, né? As mulheres são, usando um tema, uma imagem que a Ana falou, elas são malabaristas do tempo, né? Elas têm de lidar com o mundo do cuidado, o mundo do trabalho, a carga da reprodução social da vida, né? Que, na verdade, é um trabalho, é uma obrigação do conjunto da sociedade, né? Do Estado, da sociedade e dos homens e das mulheres, né? Incorporar a melhoria da qualidade e proporcionar uma boa qualidade de vida às crianças e aos idosos é um trabalho social e não é um trabalho
só das mulheres. Nas nossas próximas 3 aulas, nós vamos aí aprofundar algum dos temas que eu toquei muito superficialmente no dia de hoje. Obrigada. Olá, companheiras e companheiros do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Deixa eu me apresentar. Eu sou Isabeli Carvalho, eu estou vereadora na cidade de Limeira, São Paulo. Eu sou, com muita honra e muito orgulho, lógico, a primeira vereadora trans eleita na história de Limeira. E, lógico, pelo nosso partido, né? E o porquê eu estou aqui hoje? Eu estou aqui para poder dar visibilidade e ressaltar a importância do dia 29 de janeiro. No dia 29 de janeiro, a gente celebra o Dia Nacional da Visibilidade Trans, né? O dia em que a gente ressalta a visibilidade positiva de pessoas travestis, transexuais, transgêneras, todos e todas aqueles e aquelas que ocupam esse espaço não cisgênero, podemos dizer, né? Para a gente só entender um pouquinho, a gente volta um pouquinho ali na história e reafirma, né, que em 2004 um grupo de travestis e transexuais literalmente precisou invadir o Congresso Nacional, o Ministério da Saúde, para poder lançar uma campanha intitulada Travesti Respeito, porque nós acreditávamos que naquele momento essas palavras não eram relacionadas e era necessário, obviamente. De lá para cá, vários avanços foram conquistados através do judiciário, né, e por vários parceiros e parceiras aí na sociedade, né? Dentre eles, eu acho que o maior de todos, que é a possibilidade da gente retificar os nossos nomes e gênero direto no cartório. Esse foi uma grande conquista que nós tivemos, né, desde então. Porém, a gente não pode perder de vista que o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas travestis e transexuais no mundo. Essa realidade não é nem um pouco colorida, né? E como que a gente muda isso? A gente muda através da informação, do entendimento, da empatia e da amplificação de vozes de pessoas que, assim como eu, se dispõem a garantir os direitos fundamentais básicos e humanos de pessoas travestis e transexuais. Então, que nesse 29 de janeiro a gente possa reafirmar os direitos dessa população e que possamos, então, passar para frente aquilo que o país mais precisa: informação. Saudação, companheiras e companheiros do nosso partido. Prazer estar aqui com vocês. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. Amanhã, às 4 horas da tarde, nós vamos falar sobre o que significa incorporar a dimensão de gênero no planejamento das nossas cidades. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.